Olá! Nesse quarto vídeo sobre o documento 100, vamos destacar as ideias principais do capítulo 3, Surgimento da Paróquia e sua evolução. O capítulo 3 traz os seguintes tópicos: as comunidades da Igreja Antiga, a origem das paróquias, a formação das paróquias no Brasil, a paróquia no Concílio Ecumênico Vaticano II, a renovação paroquial na América Latina e no Caribe, a renovação paroquial no Brasil e uma breve conclusão. Vamos então destacar alguns aspectos da história da comunidade paroquial. As comunidades na Igreja Antiga, como já vimos, reuniam-se nas casas dos cristãos. Na verdade, eles viviam na clandestinidade, ou seja, nos 3 primeiros séculos do cristianismo, os cristãos sofriam perseguição do Império Romano e eram martirizados. Para enfrentar os desafios daquela época, definiu-se a função dos bispos, presbíteros e diáconos. A comunidade era um refúgio para os cristãos, onde se cultivava a fraternidade, o cuidado recíproco e a assistência a todos os que precisavam de auxílio. Eram pequenas comunidades que cultivavam valores e costumes diferentes. Os cristãos viviam no mundo, mas não se identificavam com o mundo. Viviam como estrangeiros ou forasteiros, a caminho da pátria definitiva. A origem das paróquias está ligada a acontecimentos do século IV. No ano 313, o Império Romano passou a respeitar a liberdade religiosa. Os cristãos, então, não eram mais perseguidos. Em 381, por ato do imperador Teodósio, o cristianismo se tornou a religião oficial do império, o que provocaria grande mudança nas assembleias cristãs, que então tornaram-se massivas e anônimas. No século V, as comunidades cristãs se estabeleceram territorialmente, e se antes reuniam-se nas casas dos cristãos, agora passaram a ter um local fixo para suas reuniões, sob a direção de um presbítero. A paróquia, inicialmente, era a comunidade rural que ficava em áreas territoriais distantes do bispo. Com o tempo, passa a designar também um determinado território na cidade, sendo que a unidade entre as paróquias era mantida pelo bispo através de seus delegados, os presbíteros. Quanto à formação das paróquias no Brasil, no século XVI, o catolicismo chegou ao Brasil marcado pelas ordens religiosas e irmandades, cada uma com suas devoções particulares. Em 1855, medidas do Império fecharam os noviciados no Brasil. As irmandades abaladas, umas fecharam e outras se secularizaram, continuando o cristianismo de tradições populares. As paróquias ficaram como únicas instâncias do catolicismo no país. Com a proclamação da República em 1889, a situação mudou. Chegaram congregações religiosas trazendo o modelo europeu, destacando-se a escola católica e a ajuda nas paróquias. Não havia preocupação com a unidade das paróquias, cresciam as associações de leigos, com muita reza e pouca missa. No século XIX, ocorreu o chamado processo de restauração, visando a implantação da reforma do Concílio de Trento. Contudo, continuou a busca por festas, procissões, culto aos santos e rezas. A paróquia era o lugar de exclusividade do padre. Leigos a procuravam apenas para atos religiosos e sacramentos. Era uma comunidade territorial que visava atender as famílias católicas. O Código de 1917 a define como a menor circunscrição local, pastoral e administrativa. Nos documentos do Concílio Vaticano II, a paróquia é compreendida como comunidade local dos fiéis, ou célula da diocese, que é a igreja particular, porção do povo de Deus. A igreja particular, reunida em torno do seu bispo, a partir da Eucaristia, fonte e cume de toda a vida cristã, celebra a comunhão e cumpre a missão. Comunhão no mistério da Trindade e missão no mundo, como prolongamento da missão de Jesus.
Daí surge o sentido mais comunitário e missionário da paróquia, célula da diocese, devendo a comunidade paroquial ter mais abertura e cooperar missionariamente para além de seus limites territoriais. A renovação paroquial na América Latina e no Caribe. Na década de 60, surgiu na América Latina um novo cenário social, econômico e político, marcado por regimes militares, violação de direitos humanos, êxodo rural e consciência da causa do empobrecimento da população, sendo que, nesse contexto, as paróquias se tornaram refúgio de pessoas perseguidas, centros de denúncia de torturas e de reflexão em busca da justiça. Desse modo, em 1968, em Medellín, a Igreja reforçou seu compromisso de justiça, sugerindo formar comunidades eclesiais nas paróquias para que a vida de fé tivesse um aspecto mais comunitário e social. Em 1979, em Puebla, viu-se a paróquia como centro de coordenação e animação de comunidades, grupos e movimentos, superando já os limites territoriais. A Igreja, como mãe que dá mais atenção para o filho doente, faz a opção preferencial pelos pobres. Naquela época, expandiram-se as comunidades eclesiais de base. Em Santo Domingo, 1992, viu-se a paróquia mais como família de Deus, referindo-se a ela como comunidade de comunidades, e não tanto um território ou estrutura. Denunciou-se a lentidão da renovação paroquial, sugerindo a setorização da paróquia e a promoção do protagonismo dos leigos. Em Aparecida, no ano de 2007, os bispos fizeram um grande apelo à conversão pastoral, sugerindo-se abandonar estruturas obsoletas e formar comunidades missionárias, de modo que a paróquia seja cada vez mais uma comunidade de comunidades. No Brasil, em 1962, com o plano de emergência, a Igreja busca a revitalização da paróquia, destacando a diocese como lugar de comunhão e destacando o tríplice munus de Cristo e dos cristãos: fé, culto e caridade. Começa-se a traçar as linhas de uma pastoral de conjunto, visando superar a pastoral de conservação e se abrir aos novos desafios. As campanhas da Fraternidade de 64 e 65 tiveram como temas a renovação da paróquia. As Diretrizes Gerais de Ação Evangelizadora no Brasil, de 2011 e 2015, falam da importância da paróquia ser cada vez mais comunidade de comunidades. Em 2013, o texto 104, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, foi amplamente estudado no país com grande interesse. O Papa Francisco, visitando o Brasil em 2013, disse que não podemos ficar fechados e que a paróquia deve ser mais missionária e pastoral. Por fim, podemos concluir. As paróquias surgiram para atender os cristãos que viviam em áreas distantes do bispo. Os presbíteros são auxiliares do pastor diocesano. Ao longo da história, os mosteiros, a Reforma Gregoriana e o Concílio de Trento pensaram na renovação da Igreja. O Vaticano II quis recuperar a comunhão e a missão na Igreja pela valorização dos leigos. As conferências episcopais latino-americanas falaram em rede de comunidades, conversão pastoral, e os bispos do Brasil querem a paróquia mais discípula e mais missionária. Bem, vamos agora à revisão. Pause o vídeo em cada questão e tente resolvê-la. Ao final, depois das questões, você poderá ver o gabarito. Muito bem, parabéns pelo seu empenho até aqui. Que o Espírito Santo nos anime em nossa caminhada. Até mais!